Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de duas empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje episódio de número 111, diretamente aqui dos estúdios da Filmix em Rio Preto. Para você que vai nos acompanhar ao vivo aqui hoje, desde já agradeço a sua audiência. Peço para que você possa se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, porque hoje a nossa convidada é muito especial. Antes de apresentá-la aqui, falar com você sobre a Montana Automóveis. Tá na hora de você comprar, trocar o seu veículo, né? O ano tá andando e nada melhor do que você já tá com um carro novo. Cara, a Montana tem grandes opções para você. E o mais bacana de tudo isso é que você pode financiar e ter a credibilidade de estar comprando aí um produto com qualidade absoluta, tá? QR Code aqui na tela, só você entrar em contato e já trocar uma ideia direto com a galera da Montana Automóveis. Falar aqui do Fernandão Bebidas. O melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Loja.fernandãobebidas.com.br. Você vai encontrar também o @fernandãobebidas no Instagram. Aqui pelo QR Code também todas as informações. E cara, bebidas, marcas, o que você precisar, o Fernandão tem. Seja para sua festa, sua confraternização, até mesmo o seu comércio, tá? Fernandão Bebidas, sempre o menor preço para você. Sanso Estúdio Automotivo, aquele lugar que vai deixar o seu carro muito bem cuidado. Não é só a lavagem completa do seu carro, não. O pessoal tem uma qualidade absoluta, produtos de última geração, onde vai dar aquele trato especial. Pode colocar o PPF, você pode colocar também, fazer a vitrificação. E é claro, né? Sempre com qualidade absoluta em todos os produtos. Sanso Estúdio Automotivo junto com a gente. Agora há pouco você viu um vídeo aqui do Lucas Zago. Ele é o cara do Mercado Mestre. Ele te ajuda a vender no Mercado Livre. Então, para você que tem a sua empresa, tem o seu produto e você está meio em dúvida, como que eu faço para poder ganhar dinheiro, para entrar no Mercado Livre, faz a mentoria com o Lucas Zago. Ele já esteve por aqui, logo vai ter um episódio 2. É muito bacana, tem muita gente ganhando dinheiro e você vai dar aquele up aí, com certeza, nas suas redes sociais e principalmente aí nos seus produtos, tá bom? Agradecer a T-Flow, a marca que veste os artistas, também junto com a gente por aqui. Tem o cupom NOAR10, tá? 10% de desconto aí no site da T-Flow. Você pode comprar na loja ou pode ir diretamente também no site tflow.com.br. E pra gente fechar essa primeira parte, falar da Arroba Marketing Digital. Para você que precisa aí de uma equipe que vai dar aquela impulsionada e principalmente gerenciar suas redes sociais e a sua marca, fale com a galera da Arroba
Arroba. Próxima segunda-feira vamos ter a presença da Vitória Valente, que é a diretora da Arroba, vai estar falando com a gente um pouquinho, contando um pouco dessa história que é sensacional, tá bom? Não esqueça então, se inscreva no canal, ative as notificações, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre os outros patrocinadores. E agora apresentar a nossa convidada, ela que passou 25 anos aí com uma experiência no jornalismo sensacional. Eu, com todo respeito, eu falo que é um clássico do jornalismo aqui da nossa cidade, da nossa região. Quem não acompanhou aquelas matérias incríveis, quem não a via na TV, fazendo reportagens e tudo mais, né? E agora está na nova fase da vida dela. E ela chegou no ponto mais alto do jornalismo e vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente aqui hoje. Daniela Golfieri, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Um brinde, vai. Um brinde. Especial que eu ganhei aqui. Querido, um prazer estar aqui com você. Matando a saudade um pouco do rádio, de ouvindo essa voz de locutora. É gostoso. Eu comecei em rádio, acho que o rádio é uma grande escola. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Vai ser um bate-papo muito legal. Ô, Dani, deixa eu te falar. Eu já estou íntimo, né? Chamando de Dani aqui. Dani, claro. Deixa eu te falar uma coisa que eu preciso destacar isso. Você coloca jornalismo, jornalista de alma. Sim. Isso é sensacional. Eu fiz publicidade e propaganda, depois eu me formei, aí com mais 2 anos eu eliminei as matérias e fiz também jornalismo, né? A gente vê muito pouco em todas as profissões hoje, a gente está vendo a situação meio que escassa, né? A gente não tem mais aqueles profissionais. Eu falo muito sobre o rádio, sim, porque eu não vejo mais aquele pessoal com aquela vontade de entrar no rádio, trabalhar, fazer comunicação nesse sentido. O pessoal vai mais para a rede social, alguma coisa assim. Mas o jornalismo mesmo, seja o escrito, seja aquele que o que está na TV, que hoje compartilhou também nas redes sociais. Quando você fala de alma, a gente consegue sentir isso, porque a gente acompanhou a sua trajetória. Sim. E eu acho isso incrível. Obrigada. E quando eu falo jornalista de alma, é porque é uma paixão envolvida, um amor muito grande pelo jornalismo, que fez a minha vida, né? Praticamente minha vida toda foi dentro do jornalismo. Hoje eu sigo, mas de uma maneira diferente, falando de comunicação. Mas eu gosto sempre de me expressar assim, porque eu acho que a profissão tem que ser sempre uma grande paixão. E eu sempre falei que quando eu ia trabalhar, por mais que já fossem 25 anos, era sempre o meu primeiro dia. Tem que ter um brilho no olhar, sim, tem que ter uma vontade de fazer, de transformar, enxergar na profissão um propósito. Então era isso que me movia. As pessoas me falavam que eu me reinventava de tempos em tempos. Então tem tempos que eu estava mais assim, já um pouco no piloto automático, aí eu pensava, não, vamos recomeçar, vamos fazer. E essa vontade de fazer, que essa chama nunca se apagou, ainda bem. Tanto é que eu encerrei em alta a minha carreira, claro. Na televisão, graças a Deus. Tive essa chance, essa oportunidade de poder mostrar meu trabalho. E eu acho que é a alma, é o coração que fala. A gente sempre... Eu tenho meu curso de comunicação e o ser humano é 99% emoção. Então, eu sempre imprimi muito a emoção no meu trabalho, e isso fez a diferença. Eu acho que, quando eu falo jornalista de alma, é essa emoção, essa paixão pela Não, profissão. Mas a gente, quando eu li isso aí, falei, cara, é isso, é o que... se você precisasse de uma frase para poder colocar, realmente seria isso aí. Que legal. Obrigada. Ó, a gente tinha colocado, né, colocamos uma caixinha de perguntas para você poder também participar com a gente, e você pode participar através do nosso chat aqui no nosso canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva rapidamente, menos de 1 minuto, o YouTube já libera, você já pode bater um papo com a gente por aqui e a gente já passa a pergunta aqui para Daniela. Ô Dani, você falou que você começou no rádio, foi isso? Sim, uma rádio em Bauru, Rádio Auriverde, uma rádio AM. Eu fiquei uns 2 anos lá como repórter. Aí fui fazer um estágio na TV Globo em Bauru, na época TV Globo Oeste Paulista, e de lá eu fui chamada para trabalhar em Votuporanga. Fiquei praticamente 1 ano lá e vim para Rio Preto, e aí começou toda a minha história. E de lá são Então eu comecei em rádio, o rádio me deu esse improviso, essa capacidade de a locução também, né? Treinei bastante. E o improviso, eu acho. O improviso, a emoção que a gente imprime no rádio, e é apaixonante. E eu acho incrível também, porque tem muito a ver com essa questão também quando a pessoa está na rua, né? Sim. O repórter de rua também, ele está acompanhando ali naquele momento, ele já tem que entrar, principalmente no rádio, que era muito mais rápido, né? Essa questão. A pessoa falava assim, eu ouço primeiro no rádio e o jornal passa na TV depois e você acompanha com imagens, né? O que estava acontecendo. E hoje o rádio hoje o rádio tem imagem. Tem a imagem, né? Virou a internet praticamente, né? Onde a notícia
é quase que instantânea. Quando você entrou, quando você foi fazer faculdade, foi lá mesmo? Em Bauru. Você já sempre quis ser, assim, dessa área? Falar assim, não, eu quero ser jornalista, é o que eu amo fazer. Eu não imaginava trabalhar com televisão. Eu Sim. gostava muito de escrever, desde pequena. Escrevia muito bem, eu tinha uma paixão pela língua portuguesa. Tanto é que eu tenho uma facilidade grande com o português. E aí eu gostava muito de escrever. E aí surgiu o jornalismo, mas eu não imaginava, porque eu era uma pessoa muito tímida. Inclusive, eu trabalho muito isso hoje, porque como eu sempre fui muito tímida, eu sei o que um tímido sente para poder se comunicar. E eu tive que me transformar completamente para ser a jornalista e trilhar essa carreira como jornalista. Mas foi assim que eu comecei. E a pergunta exatamente foi... Nossa, eu já me perdi aqui no meio do caminho. Você tinha esse desejo de ser jornalista. Aí surgiu a oportunidade na rádio. E na rádio eu comecei a ver que eu tinha uma voz legal, que dava para tinha a questão do improviso e tudo mais. Falei, por que não tentar alguma coisa na televisão? E eu fui de forma despretensiosa lá buscar um estágio na época. E aí eu fiquei uma semana lá, uns 10 dias mais ou menos, aprendendo lá e vendo como é que tudo funciona, até que eu recebi um convite para trabalhar em Votuporanga, mas na área da produção em TV. Então eu ficava um tempo na produção, depois eu ia para a rua. Mas assim, eu fui totalmente crua, sem saber nada. Então contei com muitos amigos que me ajudaram demais. E depois eu consegui, ainda bem, transmitir isso para as pessoas que estavam começando, porque você precisa da ajuda da equipe no início. Importante. Então, um grande amigo é o Francisco Brauna, cinegrafista, que está lá até hoje. Olha aí. E comecei com ele, que eu aprendi demais. E é uma escola, né? Cada dia você aprende uma lição. E na minha vida eu tracei essa meta, que é aprender sempre. Então, o que eu aprendi hoje? Então, todos os dias eu busco aprender algo diferente, sobre vários temas, porque a minha vida sempre foi pautada por cada dia um tema diferente. E eu não quero parar de aprender. Então, tem sempre um ensinamento, um livro, uma pesquisa que eu faço. Então, sempre é o meu exercício. Tenho que aprender alguma coisa nova todos os dias. Como que foi quando você, pela primeira vez, você apareceu na TV, né? Família, os amigos, como é que foi essa repercussão? Assim? Minha família sempre curtiu demais, principalmente meu pai, que não está mais aqui, né? Mas sei que ele me acompanha lá do alto ainda. Mas a minha família curtia demais, foi muito legal. A primeira vez que eu apareci no Jornal Nacional, então, foi assim... Foi um sonho para eles, que eu jamais imaginava chegar ali. E foi um acontecimento, porque eu peguei o auge da televisão. Ainda o auge, porque, lógico, o auge veio de muitos anos, mas eu ainda peguei esse auge da TV, onde você só tinha as notícias no Jornal Nacional naquele horário. Você passava o dia inteiro, você tinha o Jornal da Manhã, e você ficava o dia todo sem saber o que estava acontecendo, porque não tinha celular, estava começando ainda o celular naquela época. E aí, à noite, tinha o jornal, tanto o jornal local quanto o Jornal Nacional. Então, as pessoas só viam aquela notícia naquele horário, diferente de hoje, né? Então, a gente tinha uma audiência muito grande. E assim, o sucesso sempre foi... a consequência do que eu fazia. Eu nunca busquei isso. Tanto é que eu sempre fui muito tranquila em relação a isso. Mesmo se eu não precisasse aparecer, eu gostaria de ver aquela reportagem no ar. Não era por mim, mas era pelas pessoas que estavam envolvidas ali. Era o assunto que tinha que brilhar. E não eu. Eu apenas era uma intermediária ali, mas é o assunto. O assunto que tem que ser o foco da reportagem. E essas pessoas confundem isso. Então, eu fazia a reportagem de uma forma que ficasse muito equilibrada em relação à minha presença, em relação às pessoas que participavam. Então, sempre busquei isso nas minhas reportagens. A emoção, a humanização, a ética de ouvir os dois lados, de tomar todo o cuidado com o material que ia ao ar. Às vezes, uma oportunidade que podia aparecer, mas que não era ético fazer aquilo, eu preferia que não fosse para o ar. Então, sempre a minha carreira, a minha marca, Daniela Golfieri, foi criada muito pela credibilidade, pelo cuidado, assim, máximo que eu tinha com as minhas reportagens. É por isso que eu comecei falando que você é um clássico do nosso jornalismo, né? Porque a gente vê hoje que acontece o dia a dia, e só que realmente a pessoa, ela se dedicar, né? Ela pegar aquela, é o seguinte, está acontecendo isso aqui em tal lugar. Você tem que contar aquela história, você tem que chegar até aquele lugar, você tem que ouvir, aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa, e você tem que estar pronta para qualquer momento, né? Muito. E principalmente quando você está na TV, que às vezes do nada você pode estar na sua casa, você é chamado para fazer uma cobertura de alguma coisa que aconteceu, e às vezes é uma tragédia. Sim, né? Já aconteceu. E aí são coisas, são momentos que a gente... eu falo isso porque às vezes muita gente fala assim, não, eu sou profissional, ali eu separo. Às vezes não dá. É difícil, não tem como separar situações, né? E situações que eu vivi, por exemplo, você falou de estar tomando café da manhã e ser chamada para uma reportagem onde morreram 42 pessoas no acidente de ônibus. Sim. E você ir para lá...
viajar 2 horas e meia, chegar no local, entrar para o jornal hoje, faltando 5 minutos para entrar o jornal no ar. Você chega ali, você tem 2 minutos para apurar o que aconteceu, entrar no ar e gravar a passagem para o Jornal Nacional e pensar no dia seguinte. Aí tem as pessoas que estavam ali naquele ônibus, foi em Itaí, se eu não me engano. E aí eu passar o dia inteiro sem comer, e você vai para frente do IML, aí você vê os pais chorando, famílias gritando, reconhecimento de corpo, e você está sem comer, mas você precisa comer um lanche ali naquele lugar, porque senão você vai desmaiar de fome. Então é uma situação assim, a gente chega em alguns momentos da nossa carreira, do jornalismo, na essência humana. Então, às vezes, você é reduzido a um nada para você entender como é que tudo funciona. Então, são momentos assim que nós somos provados, eu acho que na nossa profissão. Então, tem momentos de provas muito difíceis pelas quais eu passei. E segurando a emoção de você estar envolvido naquilo. Mas também, é claro, tem momentos alegres e tudo. Mas nós aprendemos no jornalismo a escola da vida, de como as coisas são. De estar numa casa de luxo ou numa favela. De estar num enterro ou num nascimento. Então, é a essência da vida que eu acho que move o jornalismo. É essa transformação, porque nós temos que nos reduzir a essa essência para poder informar. Nesses 25 anos aí, provavelmente é difícil você ter vamos falar assim, as 10 melhores reportagens, alguma coisa nesse sentido. Mas tem alguma reportagem que ainda, toda vez que talvez você coloca a sua cabeça no travesseiro, ou quando você vê alguma coisa parecida, automaticamente vem essa reportagem e você já lembra? Aqui, uma das que mais me marcaram foi a do irmão que foi preso no lugar do outro, que saiu no Fantástico. Verdade. Não sei se você lembra, isso foi em 2002. Sim. Eu lembro que foi bem o dia do tsunami, porque eu não esqueço, porque a matéria estava programada para entrar, entrou no final do jornal, porque o jornal inteiro foi do tsunami. Então eu lembro certinho, foi no final de 2002. E uma história que envolveu muita investigação, que levou meses de trabalho, que nós fomos em loco investigar uma história que estava enterrada já no arquivo lá do judiciário. E quando esse rapaz ia ser solto, descobrimos que tinha um assassinato em nome dele. Aí fomos em busca do assassino, descobrimos que era o irmão dele. E aí você tem que ir na penitenciária entrevistar o irmão e dizer para ele que se ele cometeu aquele assassinato, sem poder ter falado nem para a direção do presídio que você sabia desse crime. Nossa. E lá era um presídio de uma facção criminosa. E a gente não podia ter falado, porque lá existe uma série de regras dessa facção. E aí, quando eu conto para ele, ele torce o pescoço, que eu nunca vou esquecer. E aí ele não conversa mais comigo, mas que ele assume aquele crime na nossa frente. E a gente consegue liberar o irmão da prisão. Que eu tinha prometido para a filha dele, na primeira reportagem, que eu ia trazer o pai dele de volta. O diretor da penitenciária em Riolândia, quando eu estive lá dizendo que nós estávamos investigando a inocência dele, ele riu e disse, imagina, que todo preso é inocente. Ele não acreditava. E no dia que ele saiu, o diretor chorou comigo numa daquelas celas, porque para você entrar na penitenciária tem várias gaiolas que eles falam, né? Fecha uma cela, aí você fica lá dentro para abrir a outra. E nessa cela, nessa gaiola, ele chorou junto comigo. Quer dizer, você conseguir transformar uma história de uma família e poder provar para a justiça o quanto as questões ainda são ineficientes. Você ouviu de um promotor que não era para mexer naquela história porque o irmão era bandido. E se eu tivesse deixado essa história acreditando que se o irmão era bandido, outro também era, e não é verdade. E acreditar com o coração. Eu acho que o meu coração falou mais alto ali. E contando, lógico, a ajuda de uma equipe maravilhosa de Marisa Vaz, João Celari, pessoas que me ajudaram demais nessa investigação. Então, marcou demais. E a história do irmão que foi preso no lugar do outro. Aí saiu no Fantástico, a liberdade também dele foi mostrada. E tudo mais. A Tatiana tinha mandado uma pergunta aqui na nossa caixinha do Instagram, que eu acho que é mais ou menos isso que você respondeu. Boa noite, pessoal. Alguma matéria que você teve que fazer que deu uma repercussão nacional ou mudou algo na sociedade? Isso. Essa talvez é uma, né? Que a percepção também de acusar todo mundo, porque o cara é irmão, ele também Sim, de imaginar ladrão, bandido, e julgar, né? Se você, quem somos nós para julgar? Nada, né? Não somos ninguém. Até o juiz tem erro, né? Às vezes no seu julgamento. Então foi uma grande lição para mim de acreditar na essência das pessoas, porque elas são diferentes de uma para outra. E teve alguma matéria que você foi fazer que deu tudo errado? Né? Foi aquela que você falou, meu Deus do céu, como é que isso aqui foi pro ar? Como é que a gente conseguiu colocar isso no ar? A dificuldade, os percalços que aconteceram para poder fazer, o sinal, sei lá, alguma coisa assim?
Sinal, eu tive algumas entradas ao vivo que você chegava lá, não dava certo, aí tinha que gravar e rodar e mandar. Naquela época a gente não tinha ainda a internet, Sim. então tinha que gerar para televisão. É muitas dificuldades. Por exemplo, eu chegava aí, uma vez eu fui para Andradina fazer uma morte de presos que foram deixados dentro daquele carro da penitenciária no sol. Sim. Eles morreram, a TV me liga, tipo, 10 da manhã. Dani, você tem que ir para Andradina fazer isso e voltar com o material para aquele dia, você imagina? A gente saiu daqui meio-dia, o jornal entra 8 da noite, daqui até Andradina são 2h30. Nossa. E 2h30 para voltar e 1 hora para fazer a reportagem. Mas assim, sempre acabava dando certo. Mas teve vezes que nós tínhamos horário para gerar a matéria, porque a gente comprava sinal da Embratel, não tinha essa facilidade que tem hoje. Deu ter que arrancar o sapato para sair correndo para dar tempo. Por conta de 1 minuto, a matéria não ia conseguir ser gerada. Então, de sair chorando, de chegar e chorar, de tanta emoção, adrenalina que a gente descarrega naquilo. Mas a gente sempre fez dar tudo certo. Tinha um amigo meu que brincava que TV te vira, você tem que se virar. Você tem um desafio, eu sempre encarava assim, o desafio de hoje é essa reportagem, então eu vou fazer de tudo para cumprir esse desafio. E sempre cumpria, ainda bem que sempre a gente dava um jeitinho de dar certo. Para quem está acompanhando aqui, né, que vai depois também estar dando essa maratonada, como é que é a rotina de um repórter, assim, né? Você mesmo que chega lá, a produção já falou, hoje tem essa matéria para ir, você vai para algum lugar. Hoje, como a gente tem as redes sociais, provavelmente o direct, né, estaria lotado. Tá acontecendo isso aqui, tem alguma coisa assim, alguma coisa nesse sentido. Como que funciona essa rotina para poder pautar tudo isso, escolher, né, o que vai para o ar, uma prioridade, alguma coisa assim? Bom, a programação, pensar o jornal sempre começa um dia antes. Logo depois que o Jornal do Meio-Dia vai para o ar, tem uma reunião onde o editor-chefe se reúne com a produção, às vezes com os repórteres, analisam o jornal do dia e já vem o jornal do dia seguinte. Qual que é a pauta, né? Qual que é o menu do dia seguinte? O jornalismo, ele sempre é pautado por matérias que a gente chama frias ou gaveta, né? Que a gente coloca no ar quando não tem um assunto que é quente. A prioridade são os assuntos do dia, mas nem sempre nós temos assuntos do dia. Então, planeja-se as matérias produzidas para o dia seguinte, tem que ter isso na mão, que é o plano B, né, na manga. Então, aí eles começam, cada produtor fica com um assunto e começa a produzir, ligar para o entrevistado, combinar horário. É uma logística complicada você encaixar um quebra-cabeça ali. Aí você fica com a pauta do dia seguinte. O repórter chega para trabalhar, ele pega a pauta dele, hoje você vai fazer essas 2 matérias. Só que, nesse intervalo, é claro que as coisas acontecem. Aí você tem que ligar para o entrevistado e falar, hoje caiu essa matéria porque tem factual, tem um acidente, tem alguma coisa. E assim, essa máquina vai andando. Muitas reportagens acabam sendo adiadas por conta do dia a dia das coisas que acontecem. Mas a gente sempre tem essa carta na manga, em ter a garantia de que eu vou ter material sendo produzido na rua, porque o jornal existe todo dia, mas os fatos não acontecem todo dia. Então, esse engenho que acontece, esse motor aí, esse equipamento. Aí a gente vai para a rua, faz a matéria a gente já chega, grava o texto, edita e fica pronto para entrar para o jornal daquele dia ou guardada para outros dias. Meu Deus, e é uma correria, né? Porque a qualquer momento você está no ar ali e surge uma outra notícia, tem que parar tudo que você está fazendo, e improvisar e entrar para poder saber. E é bom, hoje em dia, como a gente tem rede social, tem internet, a gente consegue saber um pouquinho de tudo que está acontecendo. Muito. Mas naquela época que não tinha tanta coisa, não, né? Chega um assunto e fala, meu Deus, quem que é esse cara? O que eu vou falar, né? Sim, e hoje a gente tem que estar preparado, a gente sempre teve que estar preparado para tudo, e hoje muito mais, eu acho. Mas o que a gente vê ainda é um jornalismo mais superficial, ele tem ficado muito superficial, porque você não tem tanto investimento igual você tinha antes. O jornalismo sempre foi o quarto poder, né? O quarto, o quinto poder que eles falam. Hoje isso meio que se diluiu com as redes sociais, e o jornalismo mesmo perdeu um pouco dessa sua profundidade, de você passar, às vezes, meses investigando uma história. Hoje você não tem equipes mais para isso. Então, ele fica bem mais superficial do que ele já foi. Eu mesmo já fiquei meses para fazer uma reportagem especial e ser colocada no ar, e você sente a profundidade da pesquisa, da investigação. É maravilhoso poder fazer isso. É uma pena que as empresas não têm investido mais nesse jornalismo mais profundo, mais investigativo, que é o que transforma a sociedade, a comunidade. Porque se a gente aceitar tudo que chega, não é jornalismo, é publicidade. Sim. E é uma coisa também meio que estranha, porque a gente vê hoje que
tem, tipo, a partir das 5 da manhã talvez já tem. Sim. Liga lá na TV, já tem alguma coisa, notícia do dia a dia, o tempo, alguma coisa assim e tal. Pega o que já foi de ontem, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito igual, né? Para onde você vira e tá igual. Aí você vai e tá igual. Aí você fala assim, ah não, se eu abrir o Instagram aqui, essa notícia já tá lá. Depois Sim. eu vejo alguma coisa nesse sentido. E também eu acredito, não sei se você vai concordar comigo, é que as pessoas, os profissionais como você e outros, a partir do momento que esse pessoal foi saindo, né? Não tinha quem repor a altura. E aí a qualidade a gente já sabia que não ia ter igual, né? A quantidade de matéria também e o jeito de fazer. Pô, a gente assiste coisa aí que eu falo, meu Deus, como é que foi pro ar? Como é que entrou essa notícia? Como é que o cara pegou uma equipe de reportagem e foi fazer uma reportagem dessa, né? Tá. Que não precisava, você podia só falar lá, ó, aconteceu isso em tal lugar. Eu não sei se é só o feeling que você e os demais, os grandões tinham, mas acabou isso, né? É uma nova geração, né, Hamilton? Uma nova geração Mas que não que vem se transformando, que vem acompanhando principalmente o fluxo das redes sociais, que é muito rápido, é muito automático, é uma coisa mais instantânea, porque muitas vezes o jornalismo está no que não foi dito. Eu sempre digo isso. Então, para você entender o que não foi dito, você tem que ter repertório, você tem que ter experiência, porque às vezes está na entrelinha, está num suspiro a notícia ali. E numa pergunta inteligente, numa pergunta diferente. Agora, como que o jornalista que trabalha sozinho vai ter tudo isso? Ele vai se preocupar com a imagem, Então, o jornalismo acaba sendo mais raso, porque você não tem a capacidade de estar ali só para perguntar. Você está preocupado com outros elementos. E com isso, toda a sociedade perde. Ao passo que você deveria fortalecer o jornalismo, principalmente no momento em que a gente vive, você deixa ele mais à parte, você dilui ele, aí vai para fake news, aí vai para a rede social, aí vira essa bagunça que virou, né? Cada um dando a sua notícia que acha que tá bom. Mas fortalecer o jornalismo, eu acho que é fortalecer a democracia no país. Você ter pontos de vista diferentes, poder analisar, poder investigar, mas é claro, sempre com muita ética, porque o jornalista ele não pode ter o seu lado. Ele tem que ser neutro na maioria das vezes. Claro que isso nem sempre é possível, mas era essa a minha bandeira. Não tem que ter lado nenhum. Então, se a gente conseguisse um dia fazer esse jornalismo, ia ser muito bom. E o bom, assim, fazer quem está assistindo pensar, né? Sim. O que está acontecendo, por que aconteceu aquilo, seja aconteceu, caiu um muro, alguma coisa. Mas por que esse muro caiu, né? Você foi lá, você mostrou o porquê e tal, mas, pô, por que o cara deixou fazer isso? Por que aconteceu isso aqui? Aí não ficar só nesse negócio de julgar. Não, e vai muito além do fato, que jornalismo não é descrever o que aconteceu, descrever uma foto resolve. E muitas vezes o que a gente vê é um jornalismo descritivo. Tal pessoa, o acidente aconteceu por volta, toda matéria de acidente começa assim. O acidente aconteceu por volta das 8 da manhã na rodovia que liga, e aí fica. Não, vamos ser mais profundo, que você pega uma matéria que foi feita 10 anos atrás e pega uma que foi feita hoje, ela é igual. Então, cadê a transformação? Cadê a forma diferente de pensar? Nós vivemos na era da criatividade e a televisão, o jornalismo, tem que acompanhar essa era da criatividade. Não pode ser um jornalismo descritivo. Ele tem que ser um jornalismo muito mais elaborado para trazer essa consciência para as pessoas também. É claro que senão elas vão se acostumar ali com o dia a dia, mas trazer formas diferentes de pensar e de mostrar e de apresentar um fato. Temos uma perguntinha aqui, gostaria de saber, né, se é uma dúvida que eu tenho. O âncora da TV sempre sabe tudo que ele vai falar ou ele às vezes é meio que surpreendido, né, no que está escrito lá no teleprompter, assim, já está... Se chegar em cima da hora, sim. Se chegar, eu já fui surpreendida apresentando o jornal por notícia que chegou em cima da hora, mas é claro que existe uma preparação, existe um contexto, às vezes até algum comentário que você vai fazer, que você já meio que se planeja para aquilo, porque não dá para você imaginar que você vai fazer um comentário sobre um assunto na hora de improviso, mas... geralmente, sim, existe essa preparação. Por isso chama-se o âncora, que é o apresentador e o editor-chefe, que são as duas cabeças ali do telejornal. Mas pode acontecer. Chega lá uma coisa, você tem que ler sem saber, imaginar e fazer de conta que você está preparado, que aquilo ali você já tinha lido e fazer de conta que você está certo. E está lendo alguma coisa com credibilidade. Então, é um jogo de cintura muito grande.
Ó, tá gostando aqui do bate-papo? Tá bacana, né? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Enquanto a Daniela toma uma água aqui, quero falar com você da Interessências. Sabe aquela loja perfumada, a mais perfumada aqui da cidade? Lá você encontra aromatizadores, tem também as essências para você, matéria-prima, né? Para você fazer o perfume e os perfumes finos também. E lá você pode fazer o seu curso, inclusive ganhar uma graninha, tá? Interessências.com.br, @Interessências, só você ir direto no Instagram. Falar da Ana Campos, consórcio e consultoria, né? Ela que também faz parte aí do consórcio União e alavancagem de patrimônio. Cara, sabe aquele consórcio, aquele seu sonho? Quero ter um carro, quero comprar minha moto, quero montar o meu negócio. Com a Ana Campos você consegue fazer o seu consórcio e até a 4ª parcela você é contemplado, isso em contrato, tá? Tome cuidado para você não cair nos golpes. Tem mentoria todo dia para você, tem live também e ela explica a melhor maneira de você conseguir fazer o seu consórcio e realmente aí dar um up na sua vida, tá bom? A Trator Rio, @Trator Rio, tudo junto. Cara, é uma empresa sensacional. Tem a loja onde você encontra lá na loja todos os produtos que você precisa, peças, os implementos, tudo que você precisa aí para o seu trator, para sua máquina. Caso tenha estragado, ao lado você vai conseguir nada mais, nada menos do que consertar, porque tem também ali a oficina. E se por acaso quebrou alguma peça na fazenda, no sítio, o pessoal tem a viatura, vai até lá e conserta para você. @Trator Rio, tudo junto para você encontrar aí as novidades. Um abraço, Eduardo e toda a família. Cara, já pensou em anunciar, ver a sua marca num LED em algum lugar aqui na cidade? Prime LED junto com a gente por aqui. Só você vai direto no @primeled.painéis. Primeled.painéis, são mais de 50 painéis de LED espalhados aqui por toda a cidade. Você já deve ter visto o grandão lá. E são mais de 50 mil veículos acessando aí sempre. Parou no semáforo, você já olha à direita, já tá a galera da Prime LED. Sabe por quanto? Menos de R$10 por dia. A sua marca vai estar exposta em toda São José do Rio Preto e o mais bacana de tudo isso, você vai gastar muito menos, tá? PrimeLed.painéis, que com certeza você vai gostar. Pra gente fechar essa parte aqui, eu quero falar da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. São mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá você tem carnes inspecionadas, você tem também o kit mistura, eles já deixam as carnes fracionadas para facilitar aí o seu dia a dia durante toda a semana, né? E além disso tem os assados especiais, tem aquele frango assado crocante que só a Casa de Carnes Roseiral tem. E lá você encontra também aquelas caftas as mais temperadas, tá? Não esqueça, Casa de Carnes Roseiral. A nossa convidada maravilhosa vai receber também daqui a pouquinho um kit da farofa da nega. São 5 sabores. Tem a tradicional, tem a picante, tem ainda a caipira, a de banana e de limão. Farofa da nega é o melhor acompanhamento do Brasil. farofadanega.com.br, @farofa da nega. A Dani vai estar recebendo já um kit aqui da Farofa da Nega para você que está acompanhando a gente. Procure aí nos melhores estabelecimentos, tá? Dani, você conseguiu uma coisa que talvez a maioria dos jornalistas queriam, né? Acho que quando a gente fala, hoje a gente vê tudo isso que está acontecendo em relação ao jornalismo, que perdeu um pouco da credibilidade, né? Muita gente não fazendo só o jornalismo, mas dando a opinião, puxando para um lado, para o outro. Mas você conseguiu o ápice, que eu acho que chegar na Globo e nos principais programas, né? Sim. A gente está falando de Globo Repórter, a gente está falando de Jornal Nacional, a gente está falando de tudo aquilo, o Jornal Hoje também, você já teve as suas participações, e a gente percebe, fala, poxa vida, ali eu acho que ela conseguiu o ápice dela. Uhum. Como que né, saindo lá da rádio de Bauru, isso, passando por Votuporanga, sem conhecer ninguém, né? Você fala, eu tenho um padrinho, não, nunca tive. Exatamente, esse é o ponto. E você chegar, por exemplo, a estar no Fantástico, no Jornal Nacional. Sim. Que é, com certeza, o que todo mundo queria um dia aparecer, né? Foi um caminho, Hamilton, trilhado assim, passo por passo. Eu nunca almejei estar lá, mas a minha entrega era sempre tão grande e eu sempre costumava entregar um material além do que me pediam. Então, com isso eu fui me destacando aqui. E logo que eu entrei em 98, eu entrei em 97. Sim. Eu entrei na televisão, olha, faz tempo. Fiz 30 anos de formatura esse ano. Olhei. 2 anos depois, eu fui escolhida para ser a repórter de rede daqui, que naquela época era como um batismo, era muito sagrado. Cada emissora tinha o seu repórter de rede. E eu fui uma das primeiras mulheres no interior de São Paulo a ser uma repórter de rede, onde você era a pessoa habilitada aqui para fazer as reportagens para o Jornal Nacional, Fantástico e tudo mais. E aí, com 2 anos, eu era novata ainda, eu ganhei essa possibilidade. Então, isso me encantou demais. Então, eu me esforçava muito.
E aí eu tinha metas na minha vida. Um dia eu ainda vou abrir o Jornal Nacional. Aí consegui. Um dia eu ainda vou encerrar o Jornal Nacional. Aí eu consegui. E foram muitos anos, assim, questões de ligar para o Jornal Nacional e falar, essa matéria vale. De o Bonner falar, não quero. E eu ligar e falar, vai na sala dele de novo e fala que vale. Aí foi, falou, não, então manda como aposta. Aí eu mandava, depois recebi um elogio. Obrigado por ter insistido com a matéria, porque eu sabia, a gente tem a visão do público, eu sabia que o público ia se encantar com aquela reportagem. Então, nós éramos muito desafiados no Jornal Nacional. Éramos uma praça considerada pequena e a gente tem que concorrer com um escritório internacional, porque é uma briga para entrar no Jornal Nacional todo dia, não tem espaço para todo mundo. Então, imagina você ser de uma cidade do interior e ter que colocar lá no cardápio do dia, você está no meio dos grandões lá dos correspondentes e das capitais. Então, nós conseguimos colocar muita matéria. Teve um mês que eu entrei 8 vezes no Jornal Nacional, nunca vou esquecer, foi um mês de outubro de 2001, 2002, eu não lembro. Com a ajuda, é claro, de pessoas muito especiais. Tive uma pessoa que me ajudou demais, que é a Aline Orihuela. Hoje ela está na CNN. Depois ela foi minha chefe em Sorocaba. Então, nós éramos uma dupla, assim, conhecidíssima na Globo, porque sabiam que, assim, ela ia produzir bem, eu ia fazer à altura aquela matéria para a Globo. Então, as pessoas confiavam. Já teve vezes de eu ver uma chamada no ar no Jornal Nacional, chamando a minha reportagem, minha matéria nem estava lá. Nossa. Quer dizer, imagina a responsabilidade, como que é o nível de confiança. E esse caminho foi sendo trilhado. Para o Globo Repórter, foi o grande amigo Tiago Simão, que era, quando a Aline saiu, ele assumiu o lugar de editor de rede, que era o meu parceiro. Ele falou, Dani, recebi uma ligação do Globo Repórter, eles têm que vir para Cosmorama fazer a história de um avô e tal, mas eles estão sem repórter, querem adiar a matéria. Por que você não liga e fala que você faz? Eu falava, vai, Tiago. Aí eu lembro dele, ele pegou o telefone e falou, liga, tá aqui o telefone da diretora do Globo Repórter. Olhei. E eu pensava, gente, quem sou eu para falar com a diretora do Globo Repórter, que eu nem conheço, né? Peguei e liguei. O final era o ramal 47, nunca vou esquecer. E ela atende, a Silvia Sayão, uma pessoa maravilhosa. Gente, que pessoa maravilhosa. De Piracicaba, inclusive. Olhei. Do interior de São Paulo. E falou, Dani, você topa fazer a reportagem? Eu falei, olha, nunca fiz, mas eu tenho já 15 anos de Jornal Nacional. Acho que se vier um editor de vocês, que a gente consiga entender. E fui e fiz. Era o avô que salvou o neto de uma sucuri. Olha que história. Em Cosmorama, a sucuri matando o próprio neto dele. Ele vai lá e salva o neto. E aquela história que fala mais come da cobra. O velhinho falava mais come da cobra. E aí eu fiz assim meu primeiro Globo Repórter. E foi muito legal. Fizeram até uma surpresa. A televisão fez uma surpresa. Fomos numa pizzaria no dia da exibição. Minha família ficou encantada. Porque é um sonho, né? Você chegar no Globo Repórter. E aí o meu sonho, a próxima meta era fazer um Globo Repórter sozinha. Isso demorou anos. Eu fiz, durante 5 anos, participações no Globo Repórter. Até que eu tive a chance de ir para o Peru. O meu diretor de jornalismo, chefe geral lá do jornalismo, Osmar Shore, tinha ido para lá fazer um passeio de bicicleta e ele viu coisas incríveis e ele falou, Dani, olha lá, coisa linda. Ele falou, Dani, vocês têm que fazer um Globo Repórter lá, porque é incrível o que eu vi no Peru, o deserto, o mar, cenas maravilhosas. E aí a gente conseguiu convencer a Globo, porque tem um custo muito alto. Sim. Nós ficamos 18 dias no Peru. Nossa. Nós produzimos 2 programas, só que aí veio a pandemia e um programa acabou sendo perdido. Mas um, que foi o deserto peruano, nós mostramos e foi incrível. Foram, assim, momentos inesquecíveis. A múmia, a Dama de Cal, a gente é a primeira TV do mundo a mostrar essa múmia, que até hoje nunca tinha sido mostrada. Aí o Canyon de Los Perdidos. Olha que lugar, hein? É um canyon maravilhoso e nós nos perdemos mesmo. Aí, por isso que chama Los Perdidos, que é difícil encontrar. E, assim, é uma experiência incrível. Você subir a duna mais alta do mundo. E passar por momentos, assim, desafiadores, vamos dizer, de chegar no carro e desmaiar, de não aguentar tanta sede, tanta caminhada, desde as 4 da manhã caminhando até as 3h30, 4 da tarde. Então, você imagina 12 horas caminhando no sol, com 1 litro de água assim, ó, só. Porque a gente não levou peso. Então, as pessoas não imaginam a dificuldade que nós passamos. Aí, tinha um momento lá de ritual, tinha que tomar pinga, mastigar a folha de coca, subir, chegar lá e descer. E para trazer esse material para as pessoas. Então, eles não imaginam a dificuldade que foi chegar até lá. E ver a beleza de tudo aquilo. São cenas inesquecíveis, né? São momentos que eu jamais vou viver, talvez. Uma vez na vida eu tive a chance de estar ali. Eu acho uma coisa engraçada porque por mais que você seja a mesma pessoa, né?
são programas completamente diferentes, né? Sim. Com uma história completamente diferente e era de uma época onde o pessoal se reunia para assistir. Então a gente sabia, ó, domingo à noite, fantástico, não adianta que tava lá. Sexta-feira à noite, todo mundo já sabia que tinha um Globo Repórter, né? E tem esse jeito, igual você falou assim, pô, eu tinha um sonho de abrir uma reportagem e encerrar uma reportagem, né? Porque às vezes o pessoal nem pensa nisso. Mas a importância de você estar, né, levando um conteúdo, igual você brigou para ter, ó, não, essa matéria tem que ir. Muito. Não é que eu quero aparecer, é que a matéria é boa, Sim. essa matéria é legal, né? E ele depois ter essa sensibilidade de voltar atrás. Sim, e mandar um e-mail agradecendo pela insistência. Oh, meu Deus. Era uma denúncia, era um prefeito que tinha pintado os ônibus escolares e ele usava esses ônibus para levar os funcionários para almoçar em casa. Nossa. Aí o que eu fiz? Eu fiz a passagem da matéria subindo no ônibus. A porta estava aberta, aquela história, por que o cachorro entrou na igreja? Né? A hora que abriu a porta, a gente ficou escondido ali no carro atrás do ônibus. A hora que abriu a porta para os funcionários entrarem, eu entrei atrás gravando. Olha. Falei, onde vocês estão indo? Ah, estamos indo almoçar. Mas vocês vão sempre? Vamos, assim, na maior também. Nossa. E aí nós entramos dentro do ônibus, fizemos todo o trajeto deles. Beleza. E aí eu tinha essa matéria na mão, imagina. Uma super denúncia, né? O prefeito pinta o ônibus. Foi pro ar. Aí ele falou, realmente vale a matéria, insistiu, entrou. O que aconteceu? Passaram 6 meses, o que o prefeito fez? Ele... Ah, não, minto. Nessa época ele ainda não tinha pintado os ônibus. Era um ônibus escolar mesmo que ia. Era um ônibus escrito escolar. Tá. O que ele fez? Ele pintou os ônibus de branco. E os mesmos ônibus levavam os mesmos funcionários. Coisa. Aí eu voltei e fiz outra matéria, que entrou outra vez no Jornal Nacional, para mostrar como que a coisa funciona no Brasil. Continua a mesma coisa. Agora, se isso não vale, o que vale nesse país, Meu Deus né? do céu. A gente mostrar denúncia, que, né? Enquanto isso, as crianças que a gente tinha mostrado cedinho iam de pé. Tinha uma criança de 5 anos viajando na rodovia, segurando assim no banco de pé. E aí os caras indo almoçar. Quer dizer, se não vale, o que vale? Ó, a Giovana Rocha está acompanhando aqui o bate-papo. Ela falou assim, marcou a minha juventude e fase adulta também. Essa repórter é muito boa. O Renan tá aqui, boa noite, pessoal do No Ar. A Carla, Dani, começando dizendo que tenho muito orgulho de te conhecer e saber a pessoa incrível que você é. Pergunta, já foi ameaçada por alguma reportagem? A Carla Sarni tá mandando aqui. A Carla diz que te conhece do café. Ela era dona do café ali na Redentora, a Carla e o Pedro. Ela mandou um beijo para você. A Carla é uma pessoa incrível. De primeira, cozinheira, chefe de cozinha de primeira. Família inteira, incrível. Incrível. Se eu fui ameaçada, sim, tem algumas vezes que eu já tinha denunciado tráfico de drogas em Sorocaba e a inteligência da polícia, monitorando, verificou que tinha alguma certa ameaça contra a nossa equipe. E eu lembro que eu estava em Itu e me ligaram, Dani, volta para cá, você vai ficar uns dias aqui dentro da televisão. E foi bem... Eu fiquei bem amedrontada. Complicado. Toda vez que eu saía, via uma moto do lado do carro, eu já gelava. E eu fiquei muito tempo com esse medo. Até hoje, de vez em quando, sabia que eu tenho um receio disso? São as sequelas que a profissão deixa. Porque a gente sabe que eu denunciei muitas pessoas, até aqui em Rio Preto, inclusive. Então, já aconteceu de eu chegar no supermercado e encontrar a pessoa que tinha sido presa depois de uma reportagem minha, já tinha sido solta. De fazer uma reportagem com um cara que também tinha denunciado. Então, é uma situação complicada, mas é aquela história, eu não devo nada para ninguém, se a pessoa deve... ela que é o problema, né? Encontrar tudo isso. E uma vez também, quando eu fui para uma cidade da região, ali, região de Catanduva, tinha um esquema lá de roubar, saquear caminhões de... trens que carregavam soja. Então, quando o trem parava, eles davam um jeito de abrir ali, enchiam os sacos e vendiam soja. E nós fomos lá fazer a reportagem para o Jornal Nacional. Quando chegamos lá, o delegado estava ali no local e tudo mais, tudo acontecendo, flagrante. Aí o delegado falou, estou indo lá para uma outra diligência e se vocês quiserem terminar aí comigo para lá. E eu falei, não, eu tenho que gravar a passagem, tudo, eu fico aqui na reportagem. E aí a polícia saiu. O que aconteceu? As pessoas que tinham sido denunciadas estavam ali, a gente não sabia. Então, quando eu olho para um lado, eu tenho o cinegrafista, que era o Alcir, que estava comigo, filmando o trilho, ele estava de costas, assim, olhando para cá, e eu vendo as pessoas chegando com enxada. Sabe aquela imagem que você vê de longe? Assim, meu Deus do céu. Com enxada e com um pedaço de pau na mão, vindo. E eu não sabia se eu avisava ele, se eu saía correndo. Eu pus a mão no bolso para ver se a chave do carro estava comigo, mas não estava. Estava com ele. E aí essas pessoas se aproximaram e eu comecei a gritar com elas. Desespero. Eu comecei a gritar. Eu entrei na frente.
Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eles já disseram, ai, você é a famosa da televisão, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vim aqui mostrar o trabalho da polícia, porque teve a denúncia e foi uma discussão, então eu tentei ganhar eles na voz. E eu falei, se você facilitar aqui para mim, eu conheço o delegado e eu vou te ajudar, eu dou uma amenizada aqui no esquema, então você conversa comigo, por favor, vamos sentar, vamos conversar. Olhei. E assim foi um bate-boca. E aí conversei com ele. Expliquei a situação. Falei que eu conhecia o delegado, nem conhecia, né? Que tensão, hein? Falei que eu conhecia o delegado, que ia dar uma amenizada no esquema, ia falar com ele e tal. E aí, você acredita que o cara ainda deu uma entrevista pra mim? Conseguiu ganhar o cara. O poder da persuasão, né? O cara chegou pra matar a gente, aí ele ainda dá entrevista. Deu a volta, ainda saiu. Não teve... Então, e depois que tudo passou, eu lembro de eu estar tomando banho chorando, mas eu chorava porque aquele susto ficou em mim. Senhora, adrenalina. E aí eu desabei à noite, E eu consegui fazer uma reportagem que foi até elogiada pelo William Bonner, a passagem, e enquanto nós estávamos ali naquela correria, passou um trem. E aí, desse trem, caiu um pouco de soja, que eles colocavam lonas, né? E as lonas estavam ali ainda. Então, conforme o trem passou, ficou a soja ali. Então, a gente pegou o trem passando e eu mostrando aquela soja que ficava, porque eles já tinham mexido no trem ali atrás. E fiz isso, assim, era agora ou nunca. E fiz a passagem. O trem acabou de passar e eu mostrei como é que era a situação. E foi também outra passagem elogiada pelo William Bonner. Mas, assim, às custas de muita palavra, de muita persuasão. Meu Deus, você tá louco. Então foi um momento difícil também que eu passei. Nossa. Ó, a Miriam Fidelis está aqui, ó. Sempre assisti as reportagens da Dani e hoje, sendo sua amiga, me sinto muito orgulhosa de ter uma pessoa como você próxima a mim, né? Beijão pra você, viu, Miriam? O Carlos Alberto tá aqui. Boa noite, Hamilton. Parabéns pela bela entrevista. Gostaria de saber, dentre todas as reportagens feitas, qual a mais importante que marcou a sua carreira? Foi essa do irmão preso no lugar do outro. E tem inúmeras que eu agora não lembraria, mas teve uma que me marcou bastante em Sorocaba. Uma menina de 15 anos, que ia fazer 15 anos, ela não tinha os 2 rins, ela nasceu sem os 2 rins. E eu fui fazer uma reportagem sobre hemodiálise e tal, a dificuldade de fazer hemodiálise. E nós mostramos a história dela, ela tinha que ir para São Paulo, de Sorocaba a São Paulo, 3 vezes na semana fazer hemodiálise. E aí coincidiu de eu ter uma entrevista, acompanhar um governador, na época, Geraldo Alckmin, numa inauguração de uma ponte em Jundiaí. Chegando lá, eu aviso a assessoria de imprensa, falou, preciso de um particular com o governador. E a assessoria me chama, realmente. A gente foi num cantinho, só eu e ele, falei, governador, é o seguinte, tem uma menina em Sorocaba que está precisando muito dessa hemodiálise, fazer hemodiálise aqui em Sorocaba, porque se essa menina morrer, a repercussão vai ser grande, vai ficar feio. Nossa. Então, o senhor me ajuda nisso, porque a gente mostrou isso esses dias, eu preciso da força do senhor. Tal. Não, Daniela, vamos... Aí voltei, quando eu estava no posto de combustível, a gente parou lá para almoçar, a minha chefe me liga desesperada, Dani, o que você falou com o governador, que tá todo mundo ligando, querendo saber, eu tomei uma bronca. Falei, calma, eu só falei da Isabela, que ela precisa dessa força. Assim, uma semana depois, ela estava fazendo hemodiálise já em Sorocaba. Nossa, que benção. E quando ela fez 15 anos, a mãe dela pediu uma festinha, alguma lembrança para ela, que é uma família muito simples. Claro. E nós fizemos uma festa para ela, que nem eu tive uma festa dessa na minha vida. Uma festa de 15 anos maravilhosa. E quando eu vi a Isabela dançando a valsa dos 15 anos, aí eu me desmanchei chorando. Nossa, mas isso é muito forte, né? Então, assim, é transformar uma vida. Esse momento ela nunca vai esquecer. E eu acompanho a Isabela até hoje, ela fala comigo até hoje. Então, é o carinho que a gente tem pelos entrevistados. Então, a reportagem não termina ali. Eu não fecho uma página e vou embora. Então, muitas vezes a gente vira amigo. Tem muitas pessoas, muitas amigas minhas hoje que eu conheci fazendo reportagem. A Célia, que mora aqui, é uma delas. A gente sempre ia na casa dela fazer reportagem. Tenho o contato dela até hoje. Então, são pessoas muito queridas. Então, é uma conexão. Eu falo muito que a comunicação é conexão. Então, quando a gente se conecta com as pessoas, esse laço fica para sempre. Ó, bom, hoje você já sabe disso, porque a gente não pode deixar as coisas de lado. Mas você já parou para pensar a quantidade de vidas, né, que você já trombou e que você ajudou, né? Por exemplo, vamos dizer, a Isabela, por exemplo, acho que a família dela é grata pelo resto da vida. A sua insistência, né, de ter ido para conversar com o governador, levou uma bronca da sua chefe, mas valeu a pena. Pô, é uma vida de uma criança, né? É uma vida transformada. E tem uma outra história curiosa que eu fiz um ao vivo, há muitos anos atrás, de um menino que gostava de ler no colégio adventista. E ele, depois daquele dia, ele ganhou uma bolsa de estudos, mas eu tinha perdido contato com ele. E um dia eu estava ali no Navarro, ali perto da José Munia, descendo, porque tinha uma reunião ali,
E, curiosamente, eu não parei o carro no estacionamento que tem ali. Eu falei, não, hoje eu vou parar, vou achar uma vaga na rua, né? Olha como é que as coisas são, né? Achei a vaga na rua, desci, conforme eu desci, ele subiu, passou por mim, eu não conhecia ele. Daniela, é você, Daniela? Eu falei, sou, por quê? Posso falar com você? Eu falei, pode. Era aquele menino. Ele falou, transformou minha vida aquela bolsa. Hoje ele é contador. Cara, ele tem um escritório ali, e era um menino super simples, que não tinha muitas perspectivas, mas que ele sendo mostrado ali, é claro, eu tinha a força da televisão comigo, não foi sozinha que eu fiz isso, eu nunca vou dizer isso, mas eu usava a potência que é a força da televisão para transformar a vida das pessoas. Ixi, já teve irmã, uma ligação que eu recebi, daqui de Jales, ela queria reencontrar a mãe biológica, porque os pais adotivos tinham morrido. Eu liguei lá em Jundiaí. A gente desarquivou um processo em Jundiaí. Aí ela foi para lá. Na época não queriam apostar na matéria. Eu paguei do meu bolso. Ela foi de ônibus para lá, em Boituva. A equipe foi junto, ela encontrou a mãe biológica no dia do aniversário da mãe biológica. Meu Deus do céu, olha. E por meio da mãe biológica, ela reencontrou o irmão, porque eles foram separados quando eram pequenos. Ela descobriu que o irmão estava preso. Lá vai a gente na penitenciária onde o irmão estava preso. Nossa! Levar ela para encontrar o irmão 30 anos depois. Você imagina? É muita emoção. É muita coisa. E fora aquelas que você nem sabe, né? Que você às vezes passa na rua, a pessoa talvez quer contar alguma história que teve com você e não fala nada. Tá legal demais, não tá? Ó, não esqueça aqui de deixar aquele like sensacional, que hoje, pelo amor de Deus, hoje é o ápice aqui, André. Chegamos onde a gente queria, hein? Daniela Goffé, você tá louco? Você tá brincando com isso aqui? Ô, Dani, você tem MBA em gestão estratégica? De pessoas e liderança. Meu Deus. Eu, quando saí da televisão, eu queria entender como é que o mundo corporativo funciona. Porque eu não sabia. Eu só conhecia o outro lado, né? E aí eu fui estudar. Eu fiquei uns 2 anos estudando. Eu fiz o MBA, eu fiz pós em psicologia organizacional. Mais recentemente eu fiz especialização em comunicação não violenta e em neurocomunicação. Então eu não perco a oportunidade de aprender. Então eu estou sempre em busca de algo novo para trazer. E agora trabalhando muito com a comunicação. Sim. Então eu venho trazendo elementos novos, novas formas de pensar a comunicação, novas formas da gente se conectar e trazendo a novidade, a criatividade, inovar e sair dos cursos de oratório um pouquinho, ir mais para o lado humano. Então, eu sempre gostei muito de transformar. E aprender a mexer com gestão de pessoas e liderança foi transformador, foi um aprendizado e tanto. E ver as coisas de um outro lado que eu não conhecia, que era o mundo corporativo. Eu sempre vivi o lado do povo. Eu sempre me vi como uma representante das pessoas aqui. Mas é preciso também enxergar o outro lado. Sim. E isso me ajudou muito na visão de mundo. Que a visão de mundo é o que transforma. E nós, jornalistas, temos que ter todas as visões do mundo possíveis. Antes da gente entrar nessa parte agora que é muito interessante, nessa transição, essa nova fase, quando você vê os erros de comunicação que existem hoje, né, os principais erros que existem, para você que é uma pessoa que tem uma credibilidade, uma história, é meio assustador o que vem acontecendo hoje em dia. As pessoas que estão... Elas não estão, vamos dizer assim, vendo a maneira correta ou sabendo a maneira de se comunicar. E trabalham na comunicação, muitas delas. Muitas estão ali ou porque estão no piloto automático, ou porque também não tem tempo. Também é difícil julgar, né, o outro, imaginar a preparação que essa pessoa teve, porque na minha época eu tinha uma preparação, eu estudei muito, eu gostava muito de assistir outros programas e de ver como que o jornalismo era feito em outras situações. Assistia muito Band, que eu gosto muito do jornalismo da Band, e CNN, não tinha CNN, mas é CNN Internacional, ver como é que o jornalismo é feito lá fora, como é que é o jornalismo nos Estados Unidos, na França, em outros países. Então, eu sempre fui muito curiosa nisso. Eu acho que o que falta hoje é essa curiosidade de entender como é que as coisas funcionam e trazer um pouco do repertório. Eu acho que o que falta ainda é esse repertório. Muitas vezes eu vejo as coisas e falo, ai, meu Deus do céu. Aí meu marido fala, não, você não tá mais, você não pode interferir. Eu falo, ai, mas como que eu queria chegar e dar uns toques e falar e dizer, sabe? Mas não é mais a minha, né, a minha área. Hoje eu estou em outro caminho, mas assim, é ver que existe um instrumento tão poderoso e que pode transformar tanto, mas muitas vezes ele é reduzido ao raso, né? A descrição de uma situação. Então, cadê a transformação do jornalismo?
Cadê o propósito de vida dessas pessoas que estão ali? E pensar que existem profissionais ótimos que fizeram história e seguem na televisão, profissionais que eu admiro, até aqui no jornalismo local. Eu estou falando de uma forma geral, não estou falando da emissora, estou falando de uma forma bem geral. Existem profissionais novos que eu admiro demais, que conseguem se comunicar com aquela naturalidade, trazer um pouco da essência, mas é isso que ainda falta nos mais novos. Acho que é o aprendizado, é o caminho, é o percorrer, é o entender por que estão ali, né? Não está ali para chegar e cumprir a tabela do dia, deixa eu fazer logo que eu quero ir para casa. Não, é se entregar mesmo ao que se faz, a essência do jornalismo, que é transformar, é apresentar um fato com várias visões de mundo e enxergar o que não é óbvio. Porque enxergar o óbvio todo mundo enxerga. Sim. Se você é jornalista, você tem que enxergar além do óbvio para trazer uma boa história. Senão fica um jornalismo comum. Então, é esse o destaque que eu sempre busquei na minha carreira. Buscar o não óbvio em cada história. E tem coisas que hoje em dia, infelizmente, o óbvio tem que ser dito, né? Porque também. tá meio perdido. Mas a gente percebe, outro dia vi uma frase sensacional. O rapaz falou assim, cara, o jornalismo, se você fizesse o arroz com feijão bem feito, tudo bem. Mas o arroz tá saindo cru, o feijão não tá cozido, não tá dando certo, tá bem complicado. Eu falei, calma, vai dar tudo. Vai. Um dia os novatos chegam. Ontem mesmo eu vi na Record o Diogo, que era o estagiário nosso aqui, super bem, trabalhando na Record do Rio. E é um orgulho ver um estagiário. Tem o Adolfo, que apresenta o esporte, que foi nosso estagiário. E a gente vê a melhora, né? A Marina, que apresentou o jornal esses dias, tem orgulho desses profissionais que vieram depois, né? A Gridânia, adoro a Gridânia. O Modesto lá se empenhando lá nos factuais e sempre. E, assim, admiro os colegas, sei do esforço deles, mas eu sei que hoje com menos investimento, com baixos salários na área, é difícil você se entregar realmente totalmente a essa profissão, porque tem também várias questões envolvidas. Mas é aquela história, se é por isso, por que eu não vou fazer bem feito? Você faz se destacar de alguma forma, nem que não seja na TV, mas que seja na internet. Procure um caminho onde você vai se destacar naquela profissão, naquele caminho, eu acho. E você sabe uma coisa bacana? É claro que é muito importante a gente torcer para os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, né? Mas quando você só vê a pessoa, né? Você tá vendo ela crescer e fala, pô, essa repórter aqui de Rio Preto, cara, agora ela tá em São Paulo, ela era desse canal. Por que ela saiu desse canal e foi pro outro, né? Por que ela foi para uma rede? Aí daqui a pouquinho você acompanha, tem um rapaz que estudou comigo na faculdade, nossa, o Maurício, hoje ele tá... o Maurício Ferraz. No Fantástico. No Fantástico. Isso, o Maurício é um amigo. E o Ferreira também, que tá no Band Esportes. Olha então, só. o cara foi fazer as Olimpíadas, Copa do Mundo. E eu falo, cara, o cara tava sentado do meu lado, né? E, pô, que legal. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Eu também. Assim, eu muito orgulho dos amigos, muito orgulho. Bom, e foi isso aí que te deu o insight de chegar no Conecta Comunicação? Como é que foi que surgiu isso aí? Agora partindo pro outro lado, né? Eu fui convidada por um amigo, João Spode, que foi apresentador há muito tempo da televisão. Falou, Dani, vamos gravar um curso online sobre comunicação. Falei, vamos lá. Aí gravamos, aí eu pensei, João, a gente tem que ter alguma coisa diferente nesse curso. Acho que está muito igual ao que todo mundo faz, né? Mas aí a gente já tinha gravado e aí eu resolvi dar um nome para esse método que eu nem entendi ainda como é que eu ia colocar isso para frente, que é o Conecta, onde cada letra tem um significado. Conexão, olho no olho, naturalidade, empatia, criatividade, treino e assertividade. Meu Deus! Então a gente trabalha tudo isso ao longo do curso. E aí esse curso ficou engavetado lá, foi para uma plataforma, mas não teve o sucesso esperado, porque não tinha o diferencial, lembra, de ser mais um? Sim. Era mais um curso na plataforma. Aí eu resolvi me diferenciar por esse lado. Só que aí eu fui para o caminho do podcast também, comecei a fazer podcast corporativo, participo das redes de negócios da ACIRP, Associação Comercial, recomendo, que tem muito network, a gente faz muito contato lá. Inclusive amanhã cedinho eu estou lá, tem reunião, 7h30 eu vou estar lá. Aí um dia eu fui desafiada, recebi um convite da Jocelaine, que na época era diretora, falou, Dani, você tem algum brinde para oferecer, algum curso? Eu falei, Jo, tem um curso, está engavetado lá, né, que é o Conecta. Então oferece um brinde aí para alguém que queira fazer. E aí eu ofereci esse curso, fiz um curso online com 2 participantes de lá, e depois eu fiz um curso presencial, inclusive a Carla é uma das pessoas que ganhou esse brinde. E fiz um curso para essas 2 participantes do The Rock, da CIRP.
E uma delas, saí terminando o curso, ela falou, Dani, nunca ninguém tinha me falado sobre essa visão da comunicação. A comunicação como uma doação e a comunicação como uma responsabilidade. Sim. Ela é fotógrafa e ela me disse que os bebês, para fazer um ensaio newborn, não é qualquer pessoa que pode manipular o bebê, porque Sim, pode causar fratura no claro, bebê. claro. Eu não sabia, na minha ignorância, isso. Falei, gente, você precisa falar isso. Cada vez que você não fala, você deixa um pai, uma mãe, entregar o seu bebê para um profissional não habilitado. Então, eu falei muito da responsabilidade que é a comunicação e dessa doação do que você sabe. E aí, eu comecei a enxergar uma perspectiva nisso, esse novo olhar que eu tinha sobre a comunicação em relação aos cursos de oratória que hoje existem no mercado. O curso de oratória é comunicação não verbal, linguagem verbal, gesto, postura. Todo mundo está cansado de saber isso. Se quiser, você vai lá na internet e faz o curso rapidinho. Mas o que eu quis trazer para o meu curso? Que é a humanização, é a conexão. Inclusive, as pessoas ficam surpresas quando eu digo que a conexão que eu faço da comunicação tem a ver com a natureza. O que a comunicação tem a ver com a natureza? Vai fazer meu curso que você vai entender. Então, se você for parar para pensar, tem muita coisa, né? Quando a gente fala de naturalidade da comunicação, é a natureza humana. Qual é a nossa essência? Em algum momento a gente se perdeu da natureza. Vamos dizer, não é a natureza, árvore, mato, sim, não. Sim, é a nossa essência humana. Nós somos feitos para nos comunicar. A natureza deu essa possibilidade para a gente. Então, quando a gente fala, eu preciso me comunicar de forma natural, a gente está falando da natureza. Então, no curso eu faço várias comparações, tem uma parte até densa do curso que as pessoas falam, nossa, nunca imaginei isso. Então, eu trago as pessoas para quem elas são. Então, tem teste de personalidade, é uma coisa muito diferente do que você vai encontrar em fórmula pronta de curso de oratória. Porque eu quero trazer a emoção, a humanização para a comunicação, despertar o que a pessoa tem de melhor e fazer aquela essência fluir, a essência humana, a naturalidade. Então, a partir daí, a gente começa. É claro, tem as técnicas também, mas eu não gosto muito de fórmula pronta, eu gosto de inovar. Então, eu trouxe esse método que tem tido muito resultado. As pessoas viram uma chavinha ali, falam, Dani, eu nunca mais esqueci disso. E uma das premissas pelas quais a gente começa é que comunicação é ser comum. Ninguém pode se achar mais do que ninguém, porque ninguém é mais do que ninguém. Exatamente. Quando você tem uma pessoa e você enxerga ela no outro patamar que você, acabou a comunicação, porque não é comum. Então, eu tenho que ter duas coisas. Eu tenho que me sentir comum em relação ao outro e eu tenho que agir. Comunica, ação. Então, eu estou aqui, né, na mesma situação que você, na mesma situação que eu estaria com o presidente, com o ministro, com a faxineira, com o motorista. Somos todos iguais. Então, a grande premissa que eu começo o meu curso é você é igual a todo mundo é igual a você. Por isso que nós nos comunicamos. Senão, as pessoas não teriam esse poder. E todos nós temos esse poder. Meu Deus do céu, é sensacional. Eu vou ter que fazer esse negócio também, viu, André? Pra gente poder aprimorar aqui. Ó, eu vou entrar num detalhe agora, deixa eu só falar de um patrocinador, que eu quero falar sobre uma coisa que tem muita gente tem medo, que é da timidez, né? E que eu tenho certeza que é uma coisa que tá tendo um resultado absurdo com quem tá fazendo esse curso. Deixa eu só falar aqui rapidinho do Rei do Pão de Queijo, que agora são 5 unidades aqui em Rio Preto, e agora tem o aplicativo Amigo do Rei, que é muito mais fácil para você poder também fazer suas compras, tá? O Rei do Pão de Queijo, você sabe, é rápido, fácil, é gostoso, é o Rei do Pão de Queijo. Falar da Azevedo Contabilidade, que é nosso grande parceiro aqui também, para você que precisa de um escritório de contabilidade, logo vai ter que fazer seu imposto de renda, procure a galera da Azevedo Contabilidade, que é incrível. O Rogério Simão, arte finalista, que está sempre junto com a gente por aqui também, você que precisa de alguém para criar um logotipo, fazer a sua marca, vamos dizer assim, desenvolver um trabalho, o Rogério tem tudo isso para você. O iSteak, que é aquele restaurante com aquele jeitinho afetivo, né? Aquele churrasco com um jeitinho afetivo, aquela comida mineira, e a Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, você sabe, a Mariner fica ali no posto, dentro do posto Monte Carlo, no aeroporto, tá? Onde você tem também ali na Independência com a Constituição. Cara, Mariner calçados absurdos. Você chega lá, você tá vendo, todo dia tem lançamento, e o mais bacana também que você é sempre bem atendido numa loja incrível. E fechando com a Agropet aqui, o Mercadão Agropet, o melhor preço, aquilo que você precisa para o seu pet, banho, tosa, medicamentos, ração, tudo isso a Agropet tem para você aqui em Rio Preto, tá? São 5 lojas em Rio Preto, tem ainda loja você vai encontrar em Badibacite, também em Cedral e em Ibirá. Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete.
Dani, uma das coisas que o pessoal tem muito, às vezes a pessoa ela tem uma loja e ela queria se comunicar, ela queria gravar um Reels, alguma coisa nesse sentido, mas ela tem vergonha, ela é muito tímida. E às vezes ela não consegue perder isso. E ela já tentou fazer um curso ou de oratória ou alguma coisa nesse sentido. E aquilo que você disse agora mesmo, bom, eu entendi o que você falou, não esqueci mais. E muita gente se esquece ou não aprendeu direito, ou a vergonha é tanta que talvez não consegue, né, entender. Como que você trabalha isso? Porque você mesmo disse que quando você começou, você também tinha sua timidez. Muito. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito tímida. A minha mãe sempre fala, ai, Dani, você ia ter vergonha até de comprar pão. Não sei se era um misto de vergonha e preguiça, eu acho, né? Típico do adolescente. Mas eu não gostava muito de conversar. Aliás, até hoje, eu sou uma pessoa que gosta de ficar no canto e observar demais. Eu sou muito observadora. Eu não sou de falar demais. Mas quando eu falo é o essencial, é o necessário. Sabe aquela história do quem fala demais dá bom dia pro cavalo? Então eu prefiro ser essencial no que eu falo, observar muito, porque os bons comunicadores, eles observam. Por isso que os tímidos, quando eles superam a timidez, eles se transformam em ótimos comunicadores, porque eles vão saber a essência do que é. Agora, como eu venci a timidez? Primeiro, encontrando um propósito. Eu tinha que superar isso para chegar e falar para frente de uma câmera aqui. Então, no início, eu costumo dizer que você aprende a dirigir, o carro te domina. Então, a câmera no início era assustadora para mim. Então, hoje eu olho para a lente, eu não tenho mais vergonha dessa lente, porque eu sei que atrás dela tem as pessoas querendo a história que eu vou contar, Sim. querendo ouvir. Mas é um trabalho que eu fiz ao longo do tempo, encontrando um propósito. Então, primeiro, o tímido tem que encontrar um propósito. Para que ele quer se comunicar? Eu preciso me comunicar para vender mais. Ok, como que eu vou fazer isso? Gravando no celular. Ótimo. Então, por que será que as pessoas têm medo de pegar um celular, olhar e falar? Por que será? Será uma baixa autoestima? Porque os tímidos geralmente têm isso. A timidez, ela é uma personalidade. Você não vai mudar a sua personalidade. Um tímido jamais vai ser uma pessoa extrovertida, assim como eu não sou. Eu não consigo chegar num lugar, igual algumas amigas chegam, oi, tudo bem? Não sei o quê. Tem, né? Pessoas que chegam assim. Eu não sou. Sou uma pessoa super na minha. Então, essa personalidade minha não vai mudar. Mas eu tenho que saber que a comunicação vai me levar a lugares que eu não chegaria. Assim como me levou a lugares que eu jamais imaginava estar. Sim. Então, quando eu tinha que correr atrás como eu já corri atrás de governador, de fazer entrevista, de sair correndo, de entrar em um hospital e ser colocada para fora, porque a famosa história do doutor lá que fiz pro Fantástico. Doutor, eu entrei correndo no hospital. Aí o cinegrafista, Dani, o que a gente faz agora? Eu falei, vaza a roleta. A gente entrou até o segurança ir lá tirar. Então, por quê? Porque naquele momento eu tenho o propósito de denunciar o médico que não cumpriu o horário dele, que ganhava pelo Sistema Único de Saúde e não cumpria. Então, quando você coloca um propósito acima de você pensar se você tem medo ou não ou vergonha de se comunicar, você consegue superar. Coragem é ir com medo. Então, o tímido tem que encarar que um dia ele vai ter que ter coragem de encarar uma plateia, de encarar... é lógico que aos poucos ele vai quebrando isso. Uma pessoa que precisa falar da sua loja. Existem métodos dele falar da loja dele sem aparecer. Ou por que não fazer um teste e gravar? Não é ao vivo, né? Gente, você não vai estar ao vivo, você grava, você treina. Então, a gente vai tirando o melhor das pessoas. Principalmente, uma dica que eu sempre dou é usar a criatividade. Porque a criatividade vai fazer o seu cérebro se preocupar em ser criativo e vai esquecer o medo. E foi assim que 2 alunos que fizeram o curso comigo venceram o prêmio de melhor pitch lá na CIRP. Olha aí. Fizeram pitches maravilhosos, perderam a timidez e a vergonha porque foram criativos. Então, a criatividade disfarça o medo. Então, se a pessoa for fazer um vídeo criativo, foca na criatividade. Não pense em falar assim, eu tô aqui, eu tô vendendo roupa, minha roupa é mais barata que o outro. Não, encontre uma forma criativa de falar. E você vai ver, e uma vez que você fizer, você vai pegar o gosto. É puxar um novelo, né? Aí você vai puxando o novelo. Igual esses dias eu fui falar dos filtros da comunicação. Eu peguei e fiz um café, porque é o filtro. Aí eu fui falando, muita gente gostou. Dani, que legal. Fica natural. Sim. Então, quando você encontra elementos criativos na comunicação, é uma forma de você esquecer meio que a sua timidez de fazer. Então, essa é uma dica importante. E a outra é treinar, não tem como. Você vai ser um bom motorista na primeira vez que você pega um carro? Não. Você tem que treinar, então você tem que gravar um vídeo, aí você tem que primeiro, são 3 etapas. Você grava um vídeo, depois você ouve só o áudio, para ver se está legal o teu tom de voz, a tua entonação. Aí você desliga o áudio, vê só o seu gesto, se está legal, e depois você vê o conjunto. E vai fazendo, e vai trabalhando.
E a criatividade acima de tudo. Nós vivemos hoje na era da comunicação e da criatividade. Não tem como você ser mais um entre milhões e milhões de pessoas na internet. Porque hoje você tem... Se a gente pudesse ver as pessoas que estão concorrendo com você, não teria fim, né? Então você é um pedacinho de um universo enorme. Mas como que esses pedacinhos conseguem se destacar? Com criatividade. Muitas vezes com entretenimento, com uma informação que ninguém tem. Por exemplo, o vídeo meu que tem mais visualizações é um TBT de uma entrevista que eu fiz no meu podcast quando eu tinha um médico neurologista dizendo que o sol do meio-dia faz bem. Por quê? Foi na contramão de tudo que se pensava. Sempre. Então, tem vídeo que a gente faz imaginando que vai explodir e ninguém assiste. Esse que eu coloquei um TBT quinta-feira, eu peguei, vou pôr esse trechinho que para mim era interessante. Nossa, aí causou polêmica. E não sei o quê. E vai. Gente do Brasil inteiro comentando. E aí as pessoas... Aí, quanto mais o Instagram entrega, né, as pessoas vão compartilhando. E isso aí chegou para muita gente. Então, ser criativo hoje nas redes sociais é entregar algo para o público que seja novo. Ninguém quer ver mais do mesmo. Ninguém quer ver, oi, tudo bem? Não, ninguém quer ver isso. Então, você tem que parar, pensar, planejar e ser criativo. Não existe também criatividade sem planejar. Também é um ensinamento que eu sempre falo no meu curso. Vamos planejar. Hoje, a criatividade não vem assim de graça. Você tem que treinar. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, patrocinador, falou, cara, eu queria muito gravar um vídeo, alguma coisa. Eu falei, não, eu te ajudo, vamos gravar e tal. Aí ele falou assim, não dá, cara. Aí ele tentou de novo, não dá. Deixa eu tentar mais. Não dá. Falei, vamos fazer o seguinte, ó. Pensa que você tá na beira do rio aqui e tem um parente seu se afogando e você não sabe nadar. Você não tem que pular lá pra você salvar ele? Sim, você vai ter que... Ele falou assim, você vai ter que dar um jeito, cara, Sim. entendeu? Imagina que o futuro da sua loja, que os produtos que você tem, só você sabe fazer. Se você quiser me contratar, eu vou fazer pra você. Tá. Mas eu não vou saber explicar o produto, pra que ele serve, como é que funciona. Toda essa parte técnica e tudo certinho, é você quem sabe. Aí, beleza. Aí, eu conversei com ele. Aí, quando foi de noite, estava em casa, era uma meia-noite, pouco. Aí, eu recebi um vídeo dele. Dá uma olhada aí. Aí, eu falei, cara, é isso aí, ó. Então... Quanto mais natural você for e com mais fazer... Então, mas você não acha melhor colocar um boné? Porque eu sou um pouco careca. Falei, não, pelo amor de Deus, faz o que você quiser. Põe um boné, põe uma peruca. Mas é isso aí que você tem que fazer. Porque a gente fala, eu sempre digo aqui, o maior influenciador da empresa é o dono da empresa, né? E quando ele pode investir em marketing, ele pode chamar um pessoal, fazer tráfego pago, alguma coisa nesse sentido. Mas se lá dentro da empresa o pessoal também não sabe comunicar e não passa tudo aquilo que está acontecendo para o cliente... Sim, não vai ter nada, né? a conexão que eu falo. Hoje você vê o dono da CIMED que virou um case enorme. Que hoje a CIMED virou o que virou porque ele começou a pôr a cara dele, a família, né? A irmã dele também. E você vê, é uma camisa amarela que o cara já virou a marca dele e que ele faz para poder fazer. Ó, deixa eu mandar uma luzinha pra galera do chat aqui. A Lu tá mandando aqui, ó. Já era sua fã, linda, e agora que somos amigas, te admiro ainda mais. Aí ela tava falando aqui algumas coisas sobre as matérias que você tinha feito, né? O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia. Boa noite, pessoal. Muito boa entrevista, muita lucidez nas respostas. A Maria tá aqui. A Dani é uma pessoa maravilhosa, ser humano e profissional diferenciado. Dani, qual a maior saudade que ficou da sua época de TV? Não sei se tem alguma... Sim, tenho saudade dos amigos. Hoje eu mandei para um grupo que eu participo, porque eu falei, gente, vocês vão matar minha saudade hoje. Eu mandei a propaganda aqui do podcast. E aí elas falaram, Dani, quanta saudade. Eu falei, gente, a saudade é grande. Eu dá vontade até de, quando eu falei com elas, até encheu meu olho de lágrima, porque fica a saudade de uma convivência, de uma história. Hoje também um amigo meu, que era o Tiago Simão, que esse que falou, liga. Hoje ele é produtor de Jornal Nacional no Rio de Janeiro. Nossa. Hoje foi aniversário dele, eu liguei para ele, falei, Tiago, você é meu irmão do coração. Ele era meu estagiário, ele é da minha época. Olhei. E aí ele foi trilhando o caminho dele, virou chefe de redação aqui, daqui ele foi pro Jornal Nacional. Então hoje nós temos um Rio Pretense produzindo para o Jornal Nacional todos os dias com uma super responsabilidade. Tiago Simão, que mora aqui pertinho também. E então são histórias e pessoas que jamais vou esquecer. Ó, a Ana Cláudia também está mandando um abraço aqui. Abraço, Dani. São muitas histórias, pessoas sensacional. Ana Cláudia Floriano, né? Uma graça. O Koala tá mandando aqui, ó. Dani, boa noite. Qual foi a pessoa mais famosa que você gostou de entrevistar? De famosas em presidente. Já entrevistei presidente Dilma, quando ela esteve aqui, depois da primeiro mandato dela. Cheguei ao aeroporto sem imaginar, era uma entrevista coletiva, de repente a assessoria, Daniela,
favor. Todos os jornalistas esperando, eu entrei. Quando eu entrei na sala, tinha uma cadeira com o nome Daniela Golfieri aqui, Dilma Rousseff. Nossa. Falei, o que é isso? Não, é que ela vai dar uma entrevista exclusiva para você. Meu Deus. Aqui no aeroporto, nunca esqueço. Aí eu falei, momente, cinegrafista, saudoso não, ele tá ali, mas não trabalha mais na televisão. Momente, vai e volta lá então, pega o equipamento e volta para cá. Nesse caminho dele para volta, quem entra na sala? Dilma Rousseff, sozinha. E ela falou, arruma meu cabelo. Porque ela tinha descido da aeronave, meu cabelo tá bom? E aí eu arrumei o cabelo da presidente. Gravei com ela. Aí foi um momento importante da minha história, poder entrevistar uma presidente, presidente Lula. Fernando Henrique eu não peguei, ele esteve uma vez quando inaugurou a ponte. O Jair Bolsonaro eu não consegui entrevistar. A vez que ele esteve lá eu não estava na escala. Mas assim, entrevistei já Ney Matogrosso, Marília Pêra, às vezes que eu estive no Rio de Janeiro. Tive a chance de conhecer pessoas... Renato Aragão. Olha aí. E pessoas de bandas famosas, né, que já estiveram aqui. Porque eu ia muito para São Paulo também. Eu para o Rio cobri finais de semana, cobri férias. Então, tive a oportunidade de entrevistar muita gente. O Jorge Açougueiro, que já esteve aqui, é um açougueiro aqui em Rio Preto, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Nossa! E ele ensina a fazer os cortes de carne e tal. Legal. Gente boa demais. Ele tá aqui, ó. Lembro da Daniela no final do jogo, né, do Santos aqui em Rio Preto. Muito bem, 2004, eu cobri sim, né? Foi a final. A Ricela Baldin tá aqui, boa noite. Não poderia deixar de prestigiar e parabenizar essa maravilhosa repórter. Um super beijo. Beijo, ela querida. É maravilhosa. A Rayane também tá mandando aqui, Rayane. maravilhosa. A Rayane fez minha make hoje pra vir aqui. Ó, que linda, Rayane. Obrigada. A Márcia Mesquita, que é da Farofa da Nega, que é nossa grande amiga, tá aqui, ó. Ela é especial, uma simpatia em pessoa. E a Rayane, aprendendo muito com essa mulher maravilhosa. Ô Dani, pra quem tá acompanhando a gente agora aqui e quer realmente entrar, quer fazer o seu curso, quer comunicar melhor, né? Como que funciona? Quais são as etapas? Como que você pode explicar pro pessoal? O curso... Geralmente, eu não gosto de abrir para muitas pessoas, que é um curso bem personalizado, para 3 pessoas no máximo. Até hoje eu não coloquei 4 pessoas na sala, porque seria fácil para mim juntar 100 pessoas e falar de comunicação e sair rica. O que eu quero é a riqueza do conteúdo das pessoas. Então, estou plantando uma semente, é claro que eu vou colher depois, é um recomeço meu. Mas esse curso é personalizado para 3 pessoas, para turmas. Então, entra em contato lá no danielagolfieri.oficial. Tem o meu perfil do Conecta, mas o que eu mais olho é o danielagolfieri.oficial. Manda um direct para mim. Aí a gente vai formando as turmas. Recentemente, eu lancei uma novidade, que é o curso de edição de vídeos. Fiz o primeiro semana passada, porque eu já usei tanto CapCut, já ganhei até diploma do Canva, eu já fiz 2.000 designs no Canva e no CapCut estou expert. Então, tem muitas pessoas que falam da dificuldade de gravar vídeos e editar esses vídeos. Mas eu não consigo porque eu erro, eu tenho que voltar de novo. Eu falei, não precisa voltar de novo. Você vai editar, mas como é que faz? Eu falei, então tá bom, um dia eu vou ensinar vocês. Aí, sentamos lá em 3 mulheres, aí ensinei 4 horas de curso, ensinei elas a começarem a editar. Agora elas vão treinar, a gente vai voltar para tirar as dúvidas. Então, são essas barreiras que as pessoas têm, tanto para se comunicar quanto para editar. Agora eu vou lançar também um curso, que é a comunicação criativa, onde a gente vai fazer oficinas para despertar a criatividade. E, assim, eu estou sempre lançando novidade, porque eu não consigo ficar no mais do mesmo. Eu quero ser diferente do que tem no mercado, eu quero oferecer algo diferente para o público. E o podcast volta ou não? Eu fiz 13 episódios, mas a dedicação é muito grande, eu sei o trabalho que dá para você estar aqui hoje. E eu acabei seguindo esse caminho. Eu sou, assim, de muitos projetos. Até eu tô lendo um livro que estou tentando, chama o essencialismo. Estou tentando ser essencial no que eu faço. E agora eu estou tentando ser essencial no caminho da comunicação. É por isso que eu estou me dedicando muito para isso agora. Mas quem sabe um dia volta. A minha série que eu tenho, a Dani Golfieri Conecta no YouTube, é sobre saúde mental, que começou quando eu tive uma paralisia facial de estresse. Aí eu fiz uma ressonância e mostrou que meu cérebro já estava envelhecido pelo estresse ao longo da vida e de tudo mais. Aí eu quis despertar as pessoas para isso, para a saúde mental. Então, eu fiz uma série com muitas entrevistas e foi bem bacana. Quem sabe um dia a gente retoma o projeto. Nossa, que legal. Ó, temos aqui uma pergunta do Sérgio, tá aqui, ó. Você tem algum caso marcante, né, de transformação de alguém que passou pelo seu curso? Você falou desses 2 exemplos, né, que você citou aqui. O Cássio e a Andréia de Estofados Cardoso, uma graça eles. Pessoas que têm se destacado e têm realmente virado uma chave. Eles falam, Dani, eu não imaginava que a comunicação era assim. E a gente consegue mostrar para as pessoas, despertar a essência que existe nelas, a essência natural que existe, desse todo que a gente faz parte. O que eu
sempre lembro. Nós nos fechamos aqui nas paredes de cimento, mas nós viemos de onde? Né? Nós somos seres naturais que viemos da natureza. Então, em que momento a gente se dissociou disso? É aí que a gente passa vivendo piloto automático. Então, o que a gente faz? É o agora, nós temos que viver o agora. A gente está todo aqui voltado de equipamento eletrônico, tudo, mas nós somos humanos. Sim. Então, quando a gente volta para a nossa essência, nós viramos essa chave. A chave também do ser comum, que muitas pessoas falam, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes, o medo que eu tenho de falar com o outro é de imaginar que o outro é mais importante do que eu, e não é. Ninguém é mais importante do que ninguém, nunca vai ser. Né? Porque nós temos o mesmo fim, nascemos e vamos morrer de forma, né, semelhante, ninguém vai ficar aí porque tem dinheiro ou poder. Então, quando você consegue enxergar o outro como você mesmo, esses dias eu fui apresentar um seminário da CIRP, tinha 350 pessoas lá, era um seminário o dia todo, foi muito bacana, um seminário de liderança. E me perguntaram, Dani, você não fica nervosa? Você vai subir no palco daqui a pouco para abrir o evento? Eu falei, não. Por quê? Porque eu estou conectada com aquelas pessoas, porque elas são uma parte de mim também. Então, se a gente pensar que nós somos um todo, né, um conjunto, eu sou as outras pessoas também. Nós estamos todos nesse barco, a gente está junto num barco só. Então, não existe diferença para mim de uma pessoa ou para outra. Então, por isso, eu estou conectada com aquela plateia e eu consigo falar de forma natural com ela. É isso que eu falo muito na comunicação. Da gente não enxergar a comunicação como algo que é só para o outro. Não, é para mim, é para todos. Todos podemos nos comunicar melhor. E a comunicação, ela tem sido muito exigida hoje no mercado de trabalho. Você pode ser um super profissional. Antigamente falava-se muito de inteligência emocional, que continua sendo importante, mas a comunicação veio para mostrar que tudo que eu falo é um reflexo da minha inteligência emocional. Então, a comunicação é tudo. É o reflexo do meu pensamento, quem eu sou. A pessoa não consegue falar o que ela não é. Então, o cuidado com as palavras. A palavra tem poder. Você não consegue desfalar algo que você falou. E a falar com o coração também. Eu falo muito da conexão cérebro-coração. Eu sou muito coração. e trago essa sensibilidade. Acho que é essa sensibilidade que as pessoas precisam ter. Hoje nós vivemos num mundo extremamente polarizado, um mundo de ódio. Sim. E eu vi esses dias uma frase que chama muita atenção. A gente fala mal da guerra na Ucrânia, mas a gente não consegue resolver a vizinhança nossa na rua. Exatamente. As pessoas brigam na rua onde elas vivem. Então, como é que vai falar mal da guerra lá? Resolva onde você está, né? Então, seja você um instrumento de transformação onde você está. Por meio do quê? Por meio da forma como você se comunica, como é que você age, como é que você reage. A comunicação tem muito a ver com a reação também. Qual a reação que você vai dar para a ação que chega para você? É aí que você conhece as pessoas, como é que elas reagem àquilo. Isso está nas nossas palavras, está no nosso dia a dia. A comunicação é o nosso grande legado. E você acha que a inteligência artificial que chegou, eu vejo pontos positivos e negativos, né? Para aquele que está mais acomodado, ele vai querer fazer o que ele quiser ali rapidinho, né? Faz um texto, faz um livro para mim, bota o que ele quer e acontece. Mas você acha que é mais para o lado positivo ou negativo para quem faz a comunicação? Eu acho que quem trabalha com a criatividade não vai perder espaço. Sim. Porque ele te faz um e-book lá sobre comunicação em 5 minutos. Só que o que você vai ver, tá claro que não foi alguém que colocou aquilo ali. Eu mesmo, às vezes, para facilitar, criar alguma coisa lá rápido, eu coloco. Mas aí eu olho e falo, não, é por aqui o caminho. Eu acho que a inteligência artificial veio para facilitar os processos criativos. Enquanto a inteligência está resolvendo a tua burocracia lá, você está pensando em coisas novas para o teu negócio. Eu acho que essa é a grande função da inteligência, que veio ajudar e não veio ser uma concorrente com quem trabalha com criação, com criatividade. Porque o cara que faz um texto igual o outro, a inteligência vai e faz, não vai ter diferença. É uma ferramenta para te auxiliar, para te ajudar. Sim. Né? Ô Dani, lembrando que a Dani está recebendo aqui uma caneca aqui da Encantar Mimos Afetivos, da nossa querida Renatinha, personalizada. Se você quiser também um brinde bem bacana, pode procurar a Renata nas redes sociais, @Encantar Mimos, tá? Pode fazer uma cesta, pode fazer um presente que você quiser, é sensacional. Queria agradecer muito o bate-papo aqui hoje. Passou rápido, né? Deixa eu ver que horas são. Fica à vontade, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, pode falar aqui nessas considerações finais. Que eu falei né. Eu falo muito né. Não pode falar né, é muito feio. Cada vez que fala né, belisca. Eu tenho visto muito né, porque eu comecei a prestar atenção no né. E o né é uma coisa que a gente fala quando nós improvisamos. Então, na televisão, no vivo, principalmente as pessoas falam muito né. Então, são as muletas que a gente tem que abandonar. O né é uma afirmação do que você está dizendo. Então, eu acabei de falar um né aqui, já me belisquei. Tá, e como que eu vou parar de falar o né? Cada vez que você falar, você
Dá um jeito de lembrar, e aí o teu cérebro vai... Se estiver andando na rua e ver alguém com a mão roxa... já tá... sou eu, e usar a comunicação para o bem. Terminar isso falando dos 3 filtros que eu falo. É verdade o que você vai falar? É bom, é útil? Você vai transformar? Então não fala. Guarda, porque o que você falar vai ser o teu legado, você vai ser visto pelas outras pessoas pela forma como você se comunica. Sim. A pessoa que só faz fofoca, a pessoa que só fala mal, a pessoa que só reclama, ou a pessoa que transforma, que usa suas palavras para transformar. É isso que eu luto pela comunicação, para que ela seja um instrumento de transformação. Esse é o meu propósito de vida agora, fazer com que as pessoas não julguem os outros, apenas observem, é um princípio da comunicação não violenta. Deixar de julgar é transformador. Eu deixei de julgar. As pessoas às vezes têm medo porque julgam demais. Sim. Então, quando você para de julgar, você não vai achar que você está sendo tão julgado. E aí você vai se expor muito mais. Isso é uma outra lição para os tímidos também. Quem geralmente tem medo de gravar é porque julga muito os outros. Isso aqui é feio, isso aqui não sei o que, isso aqui. Para de julgar o outro e aí você vai se sentir mais livre e à vontade para se comunicar melhor. É uma outra dica também. Porque o outro também ele já começou um dia, né? Sim, e todos. Aí? Você vê as pessoas que fazem sucesso na internet começaram do zero. E fica essa comparação que não é justa, né? E quem começa com 1 milhão, 2 milhões de seguidores? Gente, e para mim um seguidor é importante. E às vezes desse 1 milhão também é comprado. Então, eu não vivo de seguidor, gente. Eu vejo falar, Dani, você só tem isso, seguidor? Não tem problema. São seguidores que chegam porque querem estar comigo. Eu não quero ficar nessa neura. Tem 1 milhão de visualizações. Que se dane. Eu quero que as pessoas estejam comigo porque querem aprender. Agora eu tô com uma série, 100 dicas de comunicação. Eu tô na 6ª. Semana passada eu pisei na bola, não gravei. Mas são 100 dicas que eu vou dar de comunicação. Então, isso é no Insta, no YouTube? No Instagram, danielagolfieri.oficial. Já tá aqui na nossa... aí me sigam lá. Então tem as 100 dicas, eu já comecei, mas dá para recuperar as outras e são dicas para a vida. A comunicação não é para negócio. As pessoas confiam. Eu tenho que ter uma boa comunicação para ter um bom emprego. Eu tenho comunicação para vender melhor. Não, é para a vida. Porque se você filtrar as palavras que você fala, a sua vida se transforma. Se a gente conseguir ter coisas positivas e falar... Eu falo muito do bloqueio. Eu não consigo. Falei, você não pode falar que você não consegue. Você tem que dizer, estou tentando fazer. Muda, transforma a frase que você fala. Muda teu cérebro. Isso eu aprendi na neurocomunicação. O cérebro atua por repetição. Então, se você falar que você não consegue gravar, não consegue falar em público, você não vai conseguir nunca. Você tem que falar, eu vou tentar falar em público, eu vou tentar gravar um vídeo e jamais criar esse bloqueio, porque senão teu cérebro vai fazer, no momento que você for falar em público, ele vai fazer realmente dar tudo errado. Não vai dar certo. Não tem como. E outra coisa, a gente, esses dias eu também vi um negócio. A comunicação, se você fizer ela bem feita, você consegue ver a sinceridade no que a pessoa está falando. Sim. Então, você já consegue descobrir se aquilo ali realmente é uma coisa verdadeira ou não. Né? Não tem como mentir. Eu acho que muito da nossa essência está na nossa alma, né? No olho. Tanto é que o olho é uma... técnica que eu falo também do medo que as pessoas têm de olhar no olho hoje das pessoas. Para fechar um negócio é fundamental o olho no olho. É a credibilidade. E as pessoas hoje têm medo de olhar no olho das pessoas, principalmente porque hoje estão todo aqui na tela do celular. É difícil um encontro para você fechar um negócio. E quando elas vão, elas se sentem acuadas. Falo, gente, quanto mais você olhar no olho do seu interlocutor, mais você vai despertar confiança. Perca esse medo de olhar no olho, porque é ele que vai trazer a tua verdade. Show de bola. Só pra gente fechar aqui, a Simone tá mandando um beijão pra você. Simone Borota, é isso? Simone beijo, Borota, Simone. Maravilhosa, Dani, como sempre. Suzy Pinheiro, excelente profissional. Que lindo. E a Carla Sarne tá falando aqui, entrevista maravilhosa. Dani, você é incrível, muito orgulho. Carla, um beijo, dizer que você é minha amiga. E a Ricela também mandando aqui, muito bom mesmo comunicar com o coração. É isso que tá faltando hoje em dia, né? A humanidade anda muito desumana. Muito. Parabéns pela sua trajetória, obrigada, tá bom? Obrigada, parabéns querido. De verdade por tudo que você construiu, pela essa mulher incrível que você é, que inspira tantas pessoas, por tudo que você faz pela comunicação, que isso eu acho que é o mais essencial, e que Deus possa cada vez mais abençoar aí os seus passos. E você em dobro também. Mande beijos e abraços para quem você quiser aí. Beijo, queridos que me assistiram, a Carla, a Miriam, as pessoas que estão aqui, a Ana, pessoas que mandaram mensagem, pessoas que eu não conheço, que talvez eu não vou ter um dia a oportunidade de conhecer, mas gostaria muito de encontrar. E fica esse recado, que é falar com o coração, usar as tuas palavras para o bem.
Meu pai sempre falava que não fazer o bem já é um mal. Nossa. Então, é fazer o bem por onde você passa, se comunicando, contribuindo, tendo um propósito de vida e transformar. Nós temos que florescer onde nós estamos plantados. Então, eu fui plantada aqui de novo, eu voltei para minha terra. Fui plantada aqui, então tem que encontrar um propósito dentro disso, que hoje é ajudar as pessoas a se comunicar melhor e a entender a comunicação como uma transformação de vida e não apenas negócio e não apenas mercado de trabalho. Que sensacional. Beijo. Cara, que podcast, foi uma aula, né? Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações e tá aqui também o Instagram da nossa querida Dani para você depois entrar em contato, para você ver como é que funciona as turmas do curso e tudo certinho, para você ter uma comunicação sensacional de excelência. Próxima segunda-feira estamos de volta a partir das 9 da noite. Família Filmix, aquele abraço, que Deus abençoe vocês, boa semana, até lá. Tchau, tchau. Tchau.